Bom dia! Está começando mais um Sempre Bem e no programa de hoje vamos falar sobre ejaculação precoce e de quando devemos procurar a ajuda de um profissional da saúde. Você sabia que a moda do cabelo chapado voltou? Pois é, no programa de hoje teremos várias dicas para quem curte essa tendência. E você sabe quais são os maiores erros de quem usa banheiro público? Esse é o tema do quadro Fica a Dica de hoje. Tem tudo isso e muito mais. Vem conferir com a gente que o programa está só começando. Sempre Bem. Oferecimento. Protex Limpeza Profunda. Para uma pele saudável e protegida. E Engov. Para quem sabe curtir. O Sempre Bem começa falando de um tema que ainda é tabu nos dias de hoje. É sobre a ejaculação precoce, um problema que atinge 40% dos homens, mas que pode ser tratado. Preparamos uma super matéria para esclarecer algumas dúvidas, como as causas e quando é preciso procurar ajuda. A nossa repórter Nathalie Souza foi buscar essas informações e conta tudo pra gente agora sobre esse assunto que interessa a homens e mulheres. Olha só. Você sabia que cerca de 30% dos brasileiros sofrem de ejaculação precoce? A estimativa é de que 1 em cada 3 homens sexualmente ativos passe por esse problema. Então, muita atenção! Se para você esse é um problema recorrente, é importante procurar um médico. A ejaculação precoce é definida como quando o homem não consegue segurar a ejaculação até o momento que ele deseja. As pessoas têm uma fantasia na cabeça de que a relação sexual ela dura horas, né? Um tempo de relação sexual médio do brasileiro é em torno de 10 a 15 minutos. Então tem que tomar cuidado com essa questão da ejaculação precoce e tempo de relação sexual normal, né? Para não confundir, começar a tratar ou ficar preocupado com uma coisa que não existe. As causas da ejaculação precoce podem ser diversas, mas a principal delas é psicológica. Basicamente são causas de origem psicológica, né, de cabeça mesmo do homem. E a gente nota mesmo no consultório que os pacientes eles chegam com um perfil mais ansioso, aquele homem já chega tremendo, com dificuldade de falar, enfim, que provavelmente durante até o ato sexual também tem esse tipo de dificuldade de se relacionar, né? Então acaba tendo uma ejaculação mais rápida. Cada pessoa tem o seu determinado tempo. Então existe aquele grupo de pessoas que tem uma ejaculação precoce desde a primeira atividade sexual, que começa na adolescência, e existem outras que acontecem ao longo da vida por outros problemas associados, como medo de perder a ereção e ejaculam mais rápido. Algumas vezes, algumas infecções, como infecções na próstata, podem levar a essa condição. Homens que desde cedo começaram a ter ejaculação rápida, ter um orgasmo rápido, porque estavam apressados, porque a parceira ou o parceiro não agradava, por medo, por ansiedade. Ou por um momento circunstancial, vamos ver. A ansiedade, depressão, medicamento, uso de drogas, álcool. A ejaculação precoce pode ser tratada. É preciso procurar ajuda especializada. O tratamento para ejaculação precoce, ele basicamente se baseia em um pilar de psicoterapia, ou seja, o paciente vai procurar um psicólogo, vai conversar sobre o seu problema, preferência por psicólogos que têm experiência na área de sexologia, também com o uso de medicações. A medicação que a gente mais utiliza é a medicação antidepressiva. A medicação tem como efeito colateral retardar a ejaculação e aí o paciente consegue ter uma relação sexual normal, enfim, e ter sua vida sexual mantida com uma boa qualidade. Técnica de distração, né? Não envolve nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de terapia, é mais para a pessoa conhecer mais o próprio corpo, conhecer a iminência da ejaculação. Isso pode ser feito, inclusive há alguns tipos de tratamentos chamado não farmacológico, que envolve geralmente fisioterapia do assoalho pélvico, que o homem com contrações do assoalho pélvico, ele consegue ficar mais consciente dos músculos envolvidos na ejaculação e consegue ter um controle melhor. Na questão da psicologia, a gente faz uma terapia tradicional, porque a gente tem que saber o que levou a ser uma pessoa ansiosa, porque normalmente a causa principal é a ansiedade. E aí a gente trabalha também com alguns exercícios. Os exercícios são feitos isoladamente, ou com o parceiro ou com a parceira que ele tenha no momento. E também com medicamento, que normalmente
um urologista ou o psiquiatra passa. Infelizmente, ainda existe um tabu envolvendo o assunto que dificulta a busca por ajuda médica. Muitos homens evitam até falar sobre o problema. Com isso, o resultado pode ser prejudicado quanto mais tarde o tratamento for iniciado. Mas e o que eles têm a dizer? Com a palavra, os homens. Eu tive na minha juventude, início da fase adulta, né? Aí eu atribuo o quê? A ansiedade, porque a gente ainda vive numa cultura machista em que os homens têm que ter aquela performance, né? Esperam de você que você tenha aquele desempenho, né, de 10 minutos, 20 minutos, que quer dizer, uma suposição, né? Mas foi o que ocorreu comigo. Na minha juventude era assim, quando começava o sexo, acontecia. O ego masculino é muito aguçado, né? Então, muitas pessoas têm vergonha em falar disso e acabam não procurando o tratamento e vivem com isso durante muito tempo. De uma certa forma, eu tenho que reconhecer que houve uma melhora, mas ele está muito longe do ideal. Geralmente, 1 minuto não é tempo suficiente para um casal atingir, né, todos os objetivos na atividade sexual. Tem alguns casos que os pacientes desenvolvem isso aí da adolescência, eles vão buscar com 35 anos, 40 anos, 20 anos depois, e quando teve muitos problemas criados ao longo desse tempo. Então continua um grande tabu, nenhum dos homens gosta de assumir que tem, ou fica evitando, né? E por um lado isso é muito ruim para a população masculina. Depois desses depoimentos, a dica é tratar o problema como ele é. Uma questão de saúde. Falar sobre o assunto, procurar ajuda especializada e aproveitar a vida. A vida sexual é um dos fortes pilares da qualidade de vida, então não podemos fingir que não está acontecendo o problema, é melhor encarar de frente e buscar a solução. É isso aí.